Em João 1:14 nos diz: aquele que é palavra se tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Tudo que nós realizamos nesses dias seja para a maior honra e glória de Deus, não para a nossa vanglória, cada um tendo os seus dons, cada um tendo os seus talentos, se colocar nessa amostra de cultura nestes dias. Deus abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que de vós vêm todas as bênçãos, nós os pedimos que o Senhor abençoe, o Senhor santifique nossos trabalhos, abençoe a nossa convivência nestes dias, que nós possamos, através da palavra, utilizá-la para o caminho da unidade, da fraternidade, do bem. Como diz um canto, palavra não foi feito para dividir ninguém. Palavra é a fonte onde o amor vai e vem. Que nossas palavras escritas, nossas palavras com gestos, que nossas palavras nos livros e aquelas palavras forem proferidas, tanto aqui como no centro pastoral e em outro lugar, seja realmente, possa nos trazer do fundo do coração o que vocês acreditam, o que vocês possam realmente trazer uma cultura saudável. A nossa cidade de Paracatu está abrindo para um novo tempo, um tempo de cultura, um tempo de amor, um tempo de muitas realizações, que é a primeiro festival literário internacional nos traga muita paz e que cada um possa, do melhor modo possível, realizar a sua obra aqui, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Deus nos dá o dom para que a gente possa utilizar a favor do outro. Deus abençoe o nosso festival, Deus abençoe todas as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para dar as boas-vindas, convido Afonso Borges, curador-presidente e idealizador do FLI Paracatu. Bem, gente, boa noite. Agradeço o Padre Hilton, que já está indo correndo para eu fazer outra missa, em primeiro lugar. Em segundo, dizer que é uma alegria estar, de certa forma, realizando o sonho do outro, né? A gente foi convidado aqui primeiramente pelo Leônidas, né? Depois entrou o prefeito, imediatamente, que eu tenho orgulho de dizer que ele pegava ônibus e ia assistir o projeto Sempre um Papo, que eu faço há 37 anos em Belo Horizonte, lá as nossas atividades relacionadas à literatura. Uma honra esse encontro, não é, prefeito? Na verdade, esse círculo que está aqui se concretizando. Em especial a Kim Ross, que gentilmente nos convidou, né? Aqui a Ana Cunha, a Luana, todos, a Paula, Marco, todos aqui, fica o meu agradecimento também, porque, volto a dizer, é uma alegria fazer o sonho do outro. Então, eu fico imaginando, né? É o campo da imaginação, quando eu e o Tom Farias estivemos aqui em fevereiro, olhamos para essa igreja e falamos, olha, vamos colocar uma livraria ao lado que não faça nenhum tipo de interferência, que participe desse espaço, que faça parte desse espaço. E aí, imaginando tudo isso, é que agora nós estamos, né, Mariana, sentado, Claudirene ouviu muito a gente, daquela primeira vez também, vendo isso tudo se tornar realidade. Mas uma realidade muito concreta, focada
no incentivo ao hábito da leitura, no incentivo ao livro, no incentivo à cultura, que é, no fundo, a coisa mais importante que a gente precisa fazer. É a matriz de todos dos nossos sonhos, das nossas realizações, porque só a formação, só a cultura transforma a pessoa, melhor do que isso, forma a pessoa junto com a educação. E a gente está nessa esteira. Eu estou muito alinhado com a Ana, com a Kim Ross, no sentido de que é pela educação, é pela formação e é pela cultura que a gente vai construir um futuro melhor, ou pelo menos um futuro, né, que, se pensar bem, hoje em dia a gente procura pelo menos um futuro com tanto pensamento negativo, com tanta coisa que a gente passou, especialmente nesses últimos 4 anos, que, graças a Deus e a todos os orixás do universo, acabaram. Tá? Então, bem, vamos dar início a mais uma edição, essa primeira edição, que eu espero que seja a primeira de muitas aqui em Paracatu, do Festival Literário de Paracatu, e eu quero quebrar totalmente o protocolo e convidar a nossa autora homenageada, Conceição Evaristo, para falar umas palavras e nos dar a bênção, que é minha mestra maravilhosa de tantos e tantos anos, que percorreu 2.500 quilômetros de Maricá até aqui, de carro. Não poderia fazer outra coisa, né, Conceição? Vem por aqui, né? É um luxo, não é não, gente? Fala a verdade. Bom, eu fui apanhada de surpresa, né? Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu começo agradecendo a ancestralidade negra, né, que está aqui na raiz dessa cidade, está aqui na raiz desta igreja. E pensando também, Afonso, na sua luta pela cultura, na sua luta, te agradecendo na sua luta pela cultura, na sua luta pelo livro, na sua luta pela democratização da cultura e pela democratização do livro. E, dentro disso tudo, também pensando as diversas formas de leituras, né? As diversas formas de entender o mundo. E talvez Paracatu tenha uma forma também muito específica de entender o mundo, muito específica de se postar no mundo, né? Que é essa forma negra que está aqui presente nessa cidade, que está aqui presente na construção do Brasil e que marca uma identidade brasileira. Então, eu acho que nós, brasileiros, quando nós falamos de miscigenação, quando nós falamos de uma nação mestiça, talvez a gente não tenha consciência, né, da potência que significa essa nação mestiça. Quando nós pensamos... Quando nós pensamos, né, nessa igreja que foi construída pelos sujeitos escravizados, e quando nós estávamos lá em cima ainda para ver o cortejo, alguém se referiu, essa aqui é a igreja dos brancos. Então, é ainda um pouco estranho, eu acho que isso também marca a formação brasileira, né, que a gente fala de uma nação mestiça, a gente fala... de uma democracia, mas a gente conserva nas nossas origens, a gente conserva na origem, né, nós temos uma história, né, uma história que é complicada, né, uma história que é vergonhosa, porque uma nação que teve uma igreja dos brancos e uma igreja dos negros, né, e uma nação que, de certa forma, ainda repete esses lugares identitários, e a gente sabe que determinadas identidades ainda são identidades sacrificadas nesse país, e eu acho que só a cultura, não, eu acho que a cultura tem o poder de atenuar todas essas mazelas, né?
Eu acho que a cultura tem a força de modificar essas mazelas. Então, pensar uma cultura que seja democrática, né, é uma cultura que talvez a gente não assista, mas uma cultura que daqui a uns anos essa história de racismo, essa história de pobreza, essa história de uma democracia, entre aspas, fique muito para trás, né? Eu acho que a gente está dando esse passo. Acho que cada pessoa que está aqui é porque acredita e porque tem potência para provocar essa modificação. E eu acho que a literatura, a arte, é um lugar de fazer isso, é um lugar que propicia isso. Muito obrigada e que sejamos bastante férteis, homens e mulheres, né, nesses dias aí. Adiante. Um amor, né? Continua a quebrar protocolo. Não tem como desassociar essa realização de um telefonema que eu dei para um grande amigo no fim do ano passado, quando a Ana e a Luana nos informaram do patrocínio, e a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. E aí eu pensei, olha, a gente já fez uma coisa tão bonita em Tabira, né, associando Drummond e as cartas a Miguel de Cervantes. E o que a gente vai fazer agora em Paracatu? Ele falou, vamos selecionar todos os Portinares, todos os quadros de Portinari que têm assuntos relacionados à negritude, e vamos fazer uma exposição. Eu falei, mas essa pessoa, são 42 imagens, são 24 painéis, 42, será que vai dar? Ele responde assim, eu estou te mandando os primeiros 100. João Cândido, vem dar uma palavrinha aqui, por favor. Isso é danado. Também fui pego de surpresa com uma Conceição. E também saúdo, meu boa noite a todas as pessoas aqui presentes que nos honram e nos alegram com essa presença. Essa conversa que eu tive com o Afonso foi uma coisa assim que despertou muito entusiasmo, né? Não só em mim, mas nos meus colegas do Projeto Portinari também. Porque talvez não seja tão conhecido, vamos dizer, a potência, como a Conceição falou, da obra do Portinari com relação à questão da discriminação racial, com relação ao preconceito, né? Eu vou contar só uma historinha para vocês, para não tomar muito tempo, que é um spoiler do que eu vou falar na palestra logo mais, né? Quando Portinari fez a exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, foi em 1940, então a discriminação racial nos Estados Unidos era muito violenta naquele momento. E ele confidenciou a um grande escritor português, o Mário Dionísio, que ele ficou muito triste, porque ele quis marcar uma posição, ele tinha direito a convidar 10 pessoas, ele convidou 10 negros. E ele contou que nenhum deles pôde estar presente, não convidaram. Então, acho que só um spoilerzinho, queria agradecer ao meu querido Afonso, que tem essas ideias geniais, e logo mais nos encontramos. Obrigado. Chega, agora é o Sejos, né? Agora a gente continua com o protocolo. Convido ao palco Ana Cunha, diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross. Nossa, gente, eu estou muito nervosa. Antes de começar a falar, eu quero, primeiro, boa noite a todos e a todas. Boa noite, prefeito, a quem eu cumprimento em nome de todas as autoridades que estão aqui hoje. Nada que eu diga que está nesse texto aqui que está na minha mão, peço desculpa, vai expressar a alegria de estar aqui hoje, vendo esse momento. A Kinross está aqui em Paracatu há quase 2 décadas. Dessas quase 2 décadas, uma década eu presenciei todinha. Agora, no mês de agosto, eu acabei de fazer 10 anos.
trabalhando nessa empresa e podendo acompanhar todo o caminho que a gente trilhou do ponto de vista do investimento na cultura. O quanto a cultura faz parte do que a gente acredita que é importante para uma cidade, para um povo, conhecer a sua cultura, valorizar a sua cultura, conhecer o seu passado para construir o seu futuro. E quando a gente olha para o tema dessa feira e a gente se conecta tão fortemente com essa questão da nossa ancestralidade, pessoalmente me toca muito, como mulher negra, que se conecta com cada forma e cada história com que essa história foi construída. E poder trabalhar numa empresa que acredita que isso é importante me enche de orgulho, eu tenho certeza que enche de orgulho todos os 4.000 colaboradores que todos os dias passam por lá e juntos ajudam a construir uma cidade melhor. Então, eu vou pedir desculpa, mas eu vou dispensar aqui o roteiro que a minha equipe me deu. Eu quero agradecer profundamente a todos os parceiros que estão hoje aqui fazendo isso ser possível. Eu não tenho dúvida de que é um marco para todo mundo. O Afonso falou de materializar sonhos, né? E foi exatamente isso que eu pensei quando eu pensei em quem estava executando essa feira. Eu falei assim, a arte de transformar em realidade os sonhos que a gente sonha, né? O prefeito sonhou com isso lá atrás, nós também, todos que estão aqui, não tenho dúvida de que sonharam isso, e poder ver essa festa tão linda, e o que está por vir nos próximos dias, sem dúvida, é motivo de muita honra, de muita alegria para nós, que a gente tenha uma feira espetacular, não tenho dúvida de que teremos. Serão momentos de muitas trocas, muitas conexões, muita alegria e muita emoção. Então, que venha a nossa Fli Paracatu, né? Que seja com muita alegria. Obrigada. Convido ao palco Mariana Duarte Leão, promotora de Justiça de Paracatu. Boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa do meu amigo Afonso. O Afonso chegou aqui, foi na promotoria se apresentar, e eu falei, eu acho que eu te conheço. E ele já tinha entrevistado a minha avó num dos programas dele, já tinha feito alguns trabalhos com ela, e a sensação que eu tive é que nós já éramos amigos de longa data, né? E realmente ele está realizando um sonho aqui, um sonho de muitos. O prefeito sempre falou que sonhava com uma FLI aqui, eu sempre também falei a mesma coisa, e eu acredito que todo mundo que trabalha com cultura aqui na cidade, que todo mundo que gosta de ler, já pensou nisso também, porque essa cidade tem um local muito propício para esse tipo de atividade. A gente tem uma academia de letras que faz uma atividade lindíssima, e ao contrário daqueles que falam que a leitura é uma atividade solitária, a gente tem o clube de leitura da Academia de Letras, tem o Enem Te Conto, tem uma série de projetos que incentivam, né, a cultura na cidade. A Secretaria de Cultura faz um trabalho maravilhoso, é uma grande parceira aqui, a Casa de Cultura também. Então, a gente vê que isso vai sendo semeado. E eu acho que não existe uma forma melhor para combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de violência do que a educação. E não existe um caminho melhor para a educação que a literatura. Eu acho que realmente a leitura, a arte, o conhecimento mudam pessoas e moldam as vidas. E foi muito gostoso descobrir nesses últimos dias, enquanto o prefeito falou para mim que ia ler pelo menos um livro de todos os autores. Quando ele falou isso para mim, eu ri. Falei que era impossível. E eu tentei fazer o mesmo, não consegui, mas até o fim do ano, quem sabe eu consigo. E foi muito legal descobrir que existem tantos bons autores que eu não conhecia, gêneros maravilhosos que... Não, e o melhor de tudo foi poder não ler um livro técnico quando eu chegasse em casa, ler um livro que fosse realmente gostoso de ler, e, ao mesmo tempo, assustador, porque, semana passada, a CIMOS, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, um abraço para a Amanda, que está ali atrás, que trabalha na CIMOS,
fez a visita técnica nas comunidades quilombolas para verificar as demandas aqui da região. E foram descobertas milhares de violações de direito, e eu estava lendo Tortarado. E chegou num ponto que, assim, que eu fechei o livro e falei, eu não posso ler, mas porque... Eu não vou dar o spoiler do livro, mas estava acontecendo uma violação muito semelhante a uma violação que está acontecendo aqui na comunidade do Pontal, e isso me tocou profundamente, me deixou muito assustada. Então, eu vejo, a história se repete, por mais que a gente queira combater essas mazelas. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito orgulhosa da gente ter aqui uma história de reconhecimento e protagonismo, Claudirene, que é quilombola, presidente da Câmara Municipal, a Rose, que faz um trabalho maravilhoso na frente do Compira aqui, e que a gente vê tantas outras pessoas nessa história de luta, de protagonismo, a gente também ainda tem violações terríveis acontecendo aqui aos nossos olhos, enquanto a gente está aqui discutindo um tema tão profundo. Então, assim, foi muito desafiador essa espera do Flip, e eu que tinha, assim... Eu não sabia o que esperar, né, porque é um sonho um pouco abstrato, e superou todas as expectativas. E eu espero que esse FLI seja semente para que mais pessoas apreciem a leitura e que mais pessoas apreciem esses temas que são tão profundos e que precisam ser discutidos. Muito obrigada. Convido ao palco Igor Arce, o subsecretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos e a todas. Um prazer muito grande de estar aqui em Paracatu. Eu realmente também estou emocionado, Ana, com essa primeira edição do FLI aqui. Eu vou iniciar, vou ser bem breve, me pediram para ser bem breve, mas não tem como eu deixar de agradecer a realização deste evento a algumas pessoas, primeiro em nome do prefeito, obviamente, que acreditou, que empenhou, que acredita na cultura como uma mudança de vida, por meio do seu secretário municipal também, Igor Diniz, que está fazendo uma verdadeira revolução cultural em todos os patrimônios daqui do município, na fruição cultural, na geração de emprego e renda por meio da cultura e do turismo. Então, é muito importante que a gente se estabeleça em municípios que, de fato, acreditam na cultura, como Paracatu vem fazendo. E ao nosso Afonso, por ter comprado a ideia do nosso secretário de Cultura e Turismo, Leondas de Oliveira, no qual venho dar também um abraço dele, juntamente do nosso governador Romeu Zema, que gostaria de estar aqui presente, mas não conseguiu por causa de sua agenda. E, diante disso, lembrar que o mais importante disso tudo que está acontecendo é nossa homenageada, obviamente, a Conceição. É um prazer ser a homenagem de uma pessoa preta, de uma mulher preta, que tem uma história maravilhosa e que, diante de outros escritores também, como Tom Farias, eu vou ter que comprar o livro Carolina novamente, que eu já tenho em casa, mas não vou poder deixar de ter um autógrafo seu, Tom, no livro maravilhoso que eu já li. Dessas histórias que repercutem cada vez mais. Mas a cultura também está cada vez mais forte nas comunidades quilombolas, nas festas populares que este município tem. E aí eu gostaria de parabenizar os caretos que fizeram parte do cortejo neste primeiro momento, neste primeiro ato do FLI Araxá, tão bonito, que inclusive fizeram parte de um grande evento em Portugal, no qual o nosso secretário de Cultura, Leônidas, levou eles para lá, para conhecerem a sua origem. E nós teremos agora aqui, novamente, esse intercâmbio cultural tão importante para o município e também para o estado de Minas Gerais. Gostaria de deixar um abraço também para o nosso Lucas, o diretor de bibliotecas do estado de Minas Gerais, e toda a sua estrutura de bibliotecas, que é por meio da literatura que a gente também transforma vidas. E nós temos feito um programa que se chama Minas Literária, que envolve não somente o intercâmbio referente à literatura, mas a parte da formação. Eu venho falando muito, eu estive no encontro de gestores de Espírito Santo, onde que a Carmen Lúcia fez um discurso muito bonito, onde que a nossa ministra Margarete Menezes também fez um discurso muito nítido referente à cultura brasileira. Mas eu trago uma referência do nosso Saron, que é presidente do Itaú Cultural, que não existe democratização do acesso sem antes houver a democratização da participação, da formação, da qualificação.
E o FLI Araxá é um verdadeiro exemplo disso. Primeiro a gente forma, a gente qualifica, a gente dá o conteúdo, a gente dá a informação para depois ter o acesso à cultura. Nós temos, inclusive, um exemplo que hoje talvez tenhamos mais. Eu estive com o Carlos, que foi o meu guia turístico, guia cultural, hoje do FLI Araxá na parte da manhã, que ele... Filho Paracatu, que ele mencionou que ele foi do FLI Araxá, e foi por isso que eu fiz a confusão. Ele foi vencedor dos poemas do FLI Araxá e hoje está aqui trabalhando no FLI Paracatu. Então, é a formação, é a qualificação que o fez gerar emprego e renda por meio de uma qualificação no meio da cultura. Então, parabéns ao Alfonso, parabéns a todos os envolvidos nesta primeira edição, e é um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Um abraço e que tenhamos um ótimo FLI Paracatu. Convido Igor Diniz, secretário de Turismo aqui de Paracatu, para umas breves palavras também. Que igreja cheia. Caraca. Gente, boa noite. Enfim chegamos, né, Afonso? Enfim, estamos aqui para realizar, acho que, um dos maiores eventos, né, de Paracatu de todos os tempos, de projeção assim, jamais imaginada e jamais pensada, né, a dimensão que isso se tornou. Começou assim, de um pensamento, né, de uma ideia pequena, de um plano de governo, e se tornou realmente em uma entrega grandiosa como esta, aqui para Paracatu. Além de estar valorizando, né, a questão de vários autores internacionais e nacionais, mas principalmente valorizando a nossa prata da casa, os nossos autores. Né, que aqui eu deixo um abraço para todos os acadêmicos da Academia de Letras do Noroeste de Minas Gerais. Acadêmicos esses que têm feito, não têm deixado morrer a literatura, o prazer de ler, o prazer de se deliciar e de se imaginar pelos contos, pelas letras da nossa cidade, da nossa região. Então, muito obrigado a vocês. Dizer que para mim é um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande em estar participando deste momento, porque nós estamos entregando algo muito precioso, que foi construído a várias mãos, e principalmente ao Afonso, né, por essa sensibilidade e realmente por embarcar junto com a gente, né, desde o primeiro momento, né, às vezes até chamando um pouquinho a nossa atenção, para a gente poder realmente fazer com que isso acontecesse, aqui em Roça, por essa parceria, mas, acima de tudo, dizer que tudo isso só é possível a partir do momento que nós temos uma somatória de esforços, né, que ainda junta legislativo, executivo, sociedade civil, organização civil, né, então, ou seja, empresa, iniciativa privada, realmente focada no fomento da literatura do nosso município. Ou seja, nós estamos resgatando a Atenas Mineira. Muito obrigado a todos. Convido ao palco o prefeito de Paracatu, Igor Pereira dos Santos. Boa noite a todos. Pessoal, é um lugar comum começar um evento literário citando um escritor. Mas tem uma frase do Vitor Hugo que fala muito sobre esse evento aqui hoje. Nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Eu recebi diversas mensagens e ligações falando: Igor, eu lembro de você há 10 anos, falando muito que queria fazer esse festival literário aqui em Paracatu. E demorou 10 anos até que a gente encontrasse você, Afonso, e juntasse todas essas forças e fosse possível ser realizado esse evento aqui hoje. Fui eleito prefeito com 23 anos. Então, todo mundo que me encontra faz umas perguntas assim: como que isso aconteceu? E depois pergunta: era um sonho seu? É o grande sonho da sua vida? Eu não posso decepcionar as pessoas, eu tenho que falar assim: é verdade, era um grande sonho, mas não era assim. Podia acontecer ou não. Agora, o festival era um grande sonho da minha vida. Então, hoje, para mim, é um dia muito especial por estar realizando um sonho, por estar vendo Paracatu realizar esse sonho de uma forma muito maior e muito melhor do que nós podemos imaginar. Então, Afonso, queria muito te agradecer por estar liderando esse projeto, por ter levado à frente, por ter acreditado, por ter feito acontecer. Tem uma história com o Afonso curiosa, né? Algumas histórias.
Primeiro, eu queria lembrar de uma noite lá em 17 de maio de 2013. Foi a inauguração da Secretaria de Cultura de Paracatu. Nós fizemos ali um encontro cultural. Eu organizei esse encontro. Foi uma sementinha que a gente plantou sobre a organização da cultura, quando estava começando a se fazer cultura aqui em Paracatu. Depois, 16 de março de 2016, foi um dos dias mais importantes da minha vida. Eu tinha que fazer alguma coisa à noite. O que eu escolhi fazer? Assistir Sempre o Papo, com o Afonso e a Adélia Prado. Fantástico, fantástico. Foi um dia histórico no Brasil, depois pesquisam que foi essa data. E, naquele dia, uma força extraordinária estava naquele Palácio das Artes, onde não tinha uma cadeira disponível. Depois, no dia 26 de junho de 2019, eu ia ao Sempre o Papo de novo, encontrar o Walter Ugumãe, que é um dos maiores escritores da língua portuguesa e que se tornou um amigo para mim desde 2011. Nesse dia, minha avó faleceu. Eu não pude estar lá. E o Afonso ficou sempre marcado na nossa vida. E, quando nós começamos o governo, e está no nosso plano de governo, realizar um festival literário em Paracatu, nós procuramos o Afonso, falamos: Afonso, acredita em Paracatu, acredita no nosso potencial, que dá certo. Então, muito obrigado mesmo, Afonso, por estar realizando esse sonho meu, esse sonho de Paracatu. A gente agradece ao governo do Estado, o Igor leva o nosso abraço, ao secretário Leônidas, ao governador Romeu Zema, que são sempre parceiros. Ana Cunha, a gente quer agradecer muito a você e a todo o time daqui em Roça por ter acreditado, por ter investido. Sem a empresa, não seria absolutamente possível a realização deste evento aqui hoje. A gente espera que seja uma semente profícua. Nós estamos aqui na primeira noite do primeiro Festival Literário de Paracatu. Possivelmente isso vai durar décadas, e nós teremos de viver essa história e vamos lembrar sempre dessa noite aqui hoje. Nossa presidente, Claudirene, muito obrigado pela parceria de sempre, essa presença constante do Legislativo. A promotora de Justiça, doutora Mariana Leão. Não consegui cumprir minha meta, doutora, de ler um livro de cada autor. Agora vai dobrar a meta, né? Temos até o final do ano, no mínimo, para a gente ler, mas está lá, tem que comprar, está guardado, a gente tem uma memória visual e nós temos a obrigação de ler. Dar as boas-vindas a todos que vêm acompanhar o festival. Dar as boas-vindas à nossa escritora homenageada, Conceição Evaristo. Conceição, tapete vermelho de Paracatu, está estendido, senhora, a todos os autores. Dizer que se Paracatu tivesse um rosto, possivelmente seria o rosto de uma mulher negra. Então, a gente se sente muito representado ao estar aqui discutindo ancestralidade e ao estar abrindo as portas. E aqui numa igreja, que é algo muito simbólico, que eleva a beleza e, por ser um patrimônio histórico de Paracatu, talvez seja a primeira vez na história que isso aconteça. Eu estava recordando hoje um autor até conservador, que é o Roger Scruton, ele escreve sobre a beleza e como que a beleza e a arte se aproximam muito de Deus. É isso que a gente vê aqui. Um lugar lindíssimo. Eu duvido, Afonso, que você já fez um festival num lugar mais lindo que esse. Mas... Eu queria muito ter meus 16 anos de novo, poder ficar aqui de 8 da manhã à meia-noite todos os dias, mas vou ficar o máximo que conseguir. Lembrar do estímulo nosso para as crianças. Acho que esse é o grande ponto que nós podemos fazer para o futuro de Paracatu, que é o que nós precisamos. Todos os dias, praticamente, todos os dias eu recebo crianças no gabinete. E eu sempre estimulo elas a leitura. Tanto que é importante e tanto que a leitura mudou a minha vida. E percebo que a maioria não lê, tenho condição de conseguir chegar até isso, e o Festival Literário certamente vai plantar essa semente no coração de cada uma delas. É uma grande oportunidade que nós temos aqui hoje. Então, agradecer a todos, agradecer ao Igor Diniz, em nome dele, toda a equipe da Secretaria de Cultura, de todos da Casa Paracatu, da Fundação Casa de Cultura, que não mediu esforço para que a gente pudesse ser parceiro institucional e ganhar esse presente maravilhoso do Afonso e de todos aqui hoje. Nosso amigo Tom Farias, Sérgio Abrantes, parabéns por essa organização e curadoria magnífica que fez com que Paracatu tivesse um dos melhores festivais, se não o melhor festival literário do Brasil. Bem-vindo a todos à casa de vocês. Muito obrigado. Para encerrar, eu convido ao palco a vereadora Claudirene Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Paracatu. Boa noite a todo o público presente. Quero aqui cumprimentar a nossa maravilhosa Conceição Evaristo. Prazer te conhecer, bem-vinda à nossa cidade. Tanto você quanto os demais visitantes e fazedores de arte que estão aqui hoje. É um prazer recebê-los aqui no nosso município, sabendo o quanto a valorização do povo preto tem sido realizada durante esses dias. Eu me sinto realizada desde o início do projeto, quando o Afonso
nos procurou na Câmara Municipal, apresentando o maravilhoso projeto que ele tinha da valorização do Cândido Portinari. Então, para nós é um prazer todos os dias estar ali testemunhando aquela beleza e podendo ver as pessoas ali maravilhadas com o que está exposto ali, para que todos vejam, se aproveitem e vivenciem, e também resguarde memórias. Eu, em particular, quando vi a exposição, fiquei muito emocionada, remeteu muito à minha infância. Meus avós, minha avó era lavadeira, minha mãe também, meus tios capoeiristas, garimpeiros. Então, tudo que retrata aquela exposição remete à minha família, à minha vida e, com certeza, à vida de boa parte dos paracatuenses. Então, hoje, nós nos alegramos em estar aqui recebendo essa belíssima feira que vai fazer história aqui no nosso município, está fazendo. Nós estamos aqui maravilhados. A gente entra ali e já não quer sair, né? Parece que estamos em outra cidade, outro mundo. Para nós é muito importante estar aqui valorizando a literatura, incentivando a leitura das nossas crianças e demais pessoas. Então, gente, hoje eu tenho mesmo o prazer de estar aqui, enquanto vereadora quilombola, presidente da Câmara Municipal de Paracatu, vivenciar esse momento tão importante para o nosso município, de valorização e de conquista para a nossa cidade. Quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram para a realização desse sonho. Prefeito, muito obrigado por sonhar, e sonhar juntos com todos, porque, com certeza, é uma realização de muitos. Ana, muito obrigada, em nome da Kim Ross. Agradeço a você e todos os colaboradores que não mediram esforços para que esse dia chegasse. Então, gratidão do fundo do meu coração por tudo que está acontecendo que está acontecendo e vai acontecer durante esses dias. Muito obrigada a todos e um forte abraço. Agradecemos a presença de todos e convidamos para seguirem conosco para os debates desta noite. Aqui acontece uma mesa com Danilo Miranda, que vai participar virtualmente, o Afonso Borges, Tom Farias e Sérgio Abranches, aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Às 20 horas, começa o encontro com João Cândido Portinari, que vai falar sobre o tema Cândido Portinari, do Cafezal à ONU, de mãos dadas com os escritores e poetas de seu tempo, que é aqui do lado, no Centro Pastoral São Benedito. Você quer falar de novo, Afonso? Que ele gosta de quebrar o protocolo, né? Está aqui do meu lado. O Afonso vai declarar aberta o Festival Literário de Paracatu. Lembrando, eu sou uma pessoa que vai esquecendo as coisas, aí eu sento e vou lembrando, meu Deus do céu. Como esquecer do patrono, Afonso Arinos, né? Que depois que eu conhecia, de leitura pelo Sertão, mas depois fui aprofundando na história. E aí eu ia começar falando isso, eu me perdi. Que eu ia começar falando assim, vocês imaginam, são um século e um pouquinho, né? 20 anos, um século, 120 anos que ele estava aqui. E deve ter sonhado com isso aqui. Está aberto, Fui Paracatu. E a gente vai ter a honra, absoluta honra, e eu não consigo encontrar palavra melhor para dizer. O professor Danilo Miranda, diretor regional do SESC São Paulo, no nosso entender, eu acredito que compartilho com os meus colegas de mesa, é a pessoa mais importante da cultura brasileira no sentido continuado, né? São praticamente 40 anos de trabalho, SESCs distribuídos por toda São Paulo, além da própria capital.
Então nós nutrimos por ele uma admiração que supera a mera admiração, vai de encontro também à esperança de que o sonho e a prática do professor Danilo Miranda repercuta por outros SESCs do Brasil e por outras instituições culturais. E ele vem fazendo já a abertura dos nossos festivais, e hoje nós vamos ouvir as palavras que ele nos enviou por vídeo. Meus amigos, estamos aqui para colaborar com o início das atividades do Festival Literário Internacional de Paracatu. Gostaria, em primeiro lugar, de falar que nós, que tivemos uma espécie de ameaça para o mundo da cultura nos últimos anos, estamos retomando as atividades, estamos promovendo ações em nível nacional, estadual, local, com o objetivo exatamente de valorizar, de tornar a cultura este elemento vital para a vida das pessoas. E, sem dúvida nenhuma, o Festival Literário colabora profundamente com essa realidade. Eu gostaria, portanto, de cumprimentar a todos os organizadores, ao querido Afonso, aos nossos curadores, o Tom Farias, o Sérgio Abrantes, pela realização desse festival no interior do estado de Minas, uma realidade tão brasileira de um lado, tão pouco conhecida de outro, e que necessita de nossa parte uma atenção muito especial pela comunidade que está aí presente, mas sobretudo por essa iniciativa de realizar o Festival Literário Internacional com a presença de autores nacionais e, naturalmente, internacionais também. A literatura tem um papel absolutamente central na vida das pessoas e nós temos a mais clara consciência disso. Graças à literatura e ao contato com o livro, nós desenvolvemos habilidades muito próprias que não são, muitas vezes, próximas do desempenho profissional, mas estão muito além disso, porque nos preparam e nos indicam, de alguma forma, visões de mundo. Com isso, a gente pode penetrar em universos criados por outros, próximos dos nossos, semelhantes e às vezes não tão semelhantes, mas que nos ajudam a formular, a pôr em discussão as questões que dizem respeito à nossa vida. A grande questão da literatura é essa: pôr em discussão, debater, aprofundar, trazer elementos novos para a nossa reflexão e, com isso, poder nos ajudar a entender melhor a nossa realidade para conosco mesmo, né? A nossa realidade para com as pessoas que estão à nossa volta e para o mundo no qual nós estamos inseridos. Então, a Feira de Paracatu significa, portanto, um avanço extraordinário. E eu gostaria de dizer que, pelo fato de ser diretor do SESC de São Paulo, que é uma instituição ligada ao bem-estar, ao desenvolvimento das pessoas, à qualidade de vida, tem também na literatura este mecanismo, esse meio, esse modo, essa ferramenta, esse jeito, digamos, de encarar a realidade de uma forma bastante própria. Então, estamos retomando, como disse, desde o início, as atividades culturais do nosso país, em contraposição ao que antes estava ameaçado, estava correndo alguns riscos de ser abandonado por falta de atenção, financiamento, cuidado, energia. E, naturalmente, agora temos
várias instituições, pessoas, como é o caso dos nossos amigos aqui mencionados, que trarão essa oportunidade para a cidade de Paracatu. Gostaria de ressaltar a presença do Mia Couto e da Conceição Evaristo, dois grandes escritores de língua portuguesa e que têm, naturalmente, uma contribuição também muito especial, né? Mia Couto, o fato de ser um homem nascido na África, com uma perspectiva bastante própria, diferente, portanto, daquelas que têm um padrão europeu ou brasileiro, mas que estão noutra perspectiva, mas que têm uma atenção e um cuidado enorme com a literatura brasileira também. E Conceição, uma mulher negra, não é? Que se esforçou, que veio de baixo, se preparou para a vida como professora e como escritora. E tem, portanto, uma característica exemplar, no sentido de poder mobilizar muitas pessoas, pelo que eu pude observar até hoje, na direção não apenas da literatura, mas na direção da cultura de modo geral. Conceição Evaristo, portanto, é uma personalidade muito especial e é um privilégio para a cidade de Paracatu ter a colaboração dela nesse momento. Um outro aspecto muito importante também, que está presente, né, é esta comemoração do Projeto Portinari e da presença de Portinari, um grande, enorme, talvez o maior pintor brasileiro, e que retrata questões muito sérias referentes à nossa realidade, como a questão da imigração, a questão da fome, as questões nordestinas, que estão tão presentes hoje em dia, que significam algo tão especial, que colocar esse material todo à disposição da população de Paracatu na praça da cidade significa realmente um esforço extraordinário. Quem pode imaginar um esforço como esse, ou não possa imaginar também que esse esforço possa ser levado a muitas comunidades para refletir sobre a nossa realidade. Portanto, o nosso amigo João Cândido, filho do Portinari, que está presente nesse projeto também, é uma figura que batalha profundamente pelo legado do seu pai, mais do que pela obra material em si, mas pelo que ele representa do ponto de vista artístico, cultural, né? Pelo que ele propõe nessa comemoração da figura do Portinari, que foi realmente, como disse, o mais importante pintor brasileiro. E com isso eu gostaria de dizer, como diretor do SESC, já mencionei, aqui de São Paulo, a nossa satisfação de poder participar, embora dessa forma, digamos, tecnológica, de estar presente nessa reunião, mas de participar e poder deixar essa mensagem, esse cumprimento e essa mensagem para todos os envolvidos nesse processo. O Afonso Borges conhece bem o nosso envolvimento, a nossa colaboração com ações que já fizemos algumas vezes, e ele sabe desse boom da literatura brasileira, especialmente da literatura menos conhecida, menos famosa, a literatura de Itamar Vieira, de Bianca Santana, de outras pessoas sumamente importantes para a nossa realidade. Então, esses 120 anos do nascimento do Portinari junta, portanto, com esse esforço da literatura
E as duas linguagens, a pintura e a literatura, se encontram para quê? Para nos fazer pensar, para refletir, para discutir, para aprofundar temas, para trazer à baila questões como, já mencionei, ligadas à nossa realidade. Portanto, desejo mais uma vez a todos os habitantes da cidade de Paracatu que aproveitem bastante a FLI Paracatu e que tenham a oportunidade que ela viva por muito tempo. Essa é a primeira edição, que tem e que venham muitas outras edições no futuro, para que a gente possa, com isso, espalhar cada vez mais a literatura pelo nosso país. Muito obrigado. Bem, queria passar a palavra primeiro para o Sérgio Abranches. E engraçado, Sérgio, a gente... me deu vontade de fazer uma pergunta para você, que nós fazíamos muito um para o outro durante a pandemia e para várias pessoas. A gente fez uma verdadeira jornada durante a pandemia, falando todo dia numa live. Inacreditável hoje, quando eu penso nisso. Eu sei da capacidade do ser humano de enlouquecer. E aí eu queria te perguntar o que a gente perguntava na época. Como você está se sentindo, senhor Sérgio Abranches? A gente perguntava assim, como a pessoa está se sentindo? Boa noite. Eu estou me sentindo muito bem, porque esse aqui é o meu sertão, né? Ele começa ali em Curvelo, vem para Paracatu, depois para Goiás, e depois para o resto do mundo dentro da gente, como qualquer leitor de Guimarães Rosa sabe, né? Então, é uma felicidade trazer para o sertão mineiro, que é berço de literatura, da maior qualidade, um festival literário desse porte, né, com o que há de melhor na literatura brasileira nos últimos, pelo menos ano e meio, 2 anos, né? Então, eu estou me sentindo muito bem, né? Podia ser um pouquinho menos de onda de calor, né? Se a gente estivesse aqui com o clima normal de Paracatu, né? Uma noite mais fresquinha seria melhor, mas está ótimo. E você, como é que você está se sentindo? Sinto maravilhosamente bem, porque é uma alegria. A gente vai fazendo as coisas erradas pela vida, né? Aí chega um momento a gente começa a acertar. E eu acertei com esses dois aqui, de um tempo para cá, e fazemos uma verdadeiro trio pateta aqui, de boas ideias e boas realizações, né? E o senhor Tom Farias, como é que o senhor está se sentindo? Boa noite a todas e todos. Perguntas fáceis vocês não fazem, né? Só faz perguntas difíceis. Eu estou me sentindo em casa, viu, Afonso? E quero até externar isso para o prefeito Igor. Essa história do Igor é fantástica, né? Porque como a gente faz essas pontes, as ligações, enfim, como a gente atravessa os mesmos caminhos, a gente não pensa, né? E como essa feira, esse festival literário pode amanhã criar gatilhos para uma série de jovens, adultos, enfim, pessoas que precisam ter essa conexão com a literatura, com esse ambiente de escritores, com esse ambiente de livros, né? Há algum tempo as pessoas queriam trocar, né, armas por livros, né? E a gente faz o caminho completamente oposto a isso. Então, quanto a essa energia toda dessa cidade, com tanta representação da população negra, né? A gente anda por essa cidade, prédios coloniais, né? A gente estava ali falando, né, das semelhanças com Paraty, com Ouro Preto, né? Por causa das ruas, o pé de moleque, enfim, o casario. Então, eu, nessa experiência de retorno a Paracatu, me sinto muito em casa. Eu acho que a experiência do festival é também muito extraordinária, porque tem mexido com todos nós, né? A gente basicamente fica todos os dias falando, como é que vai ser, muda isso, muda uma vírgula, acho que não está bom, faz mais o seu... Então, assim, o poder da entrega, o poder da criação, né? Mas, ao mesmo tempo, se isto vai ser algo que a população vai acolher, se essa entrega vai ser algo que a população vai ter prazer de sentir o que a gente está sentindo, né? E a Cláudia Irene, a nossa vereadora, deu um spoiler, né? Um gatilho sobre isso, ao falar como essa repercussão
da exposição que está em cartaz na Praça da Matriz já conectou a população de Paracatu. E é muito interessante, prefeito, porque em vários lugares do Brasil e até do exterior já tiveram informação do Festival de Paracatu, né? Eu penso, mas por que Paracatu? Quer dizer, Minas tem 835, né, municípios, né? Já escolhi Paracatu, enfim. Mas não é uma escolha, né? É um chamamento. Então, acho que Paracatu fez um chamamento e a gente não arredou desse chamamento. Então, acho que é por aí. E eu queria trazer de novo o Sérgio para contextualizar, né, Sérgio? Eu te perguntei como é que você está se sentindo. Agora eu queria saber como é que você acha que as pessoas vão se sentir e como que esse festival pode, de fato, né, nós que já temos essa experiência de outros, como é que esse festival pode impactar as pessoas aqui e de que forma? Olha, eu acho que já começou, né? Eu vi aqui uma opção de pessoas, a gente cruza aqui na rua, que te cumprimentam, tão felizes, estão se mostrando interessadas. Eu estava ali esperando para entrar na Globo para falar do Flip Paracatu, e algumas pessoas pararam e disseram, eu queria tirar uma foto com você, puxa, eu não sabia. Essas pessoas estão se encantando com essa ideia, né? De ter escritores, pessoas que elas veem ou leem, ou que vão ler, caminhando pelas ruas da sua cidade, né? E de uma forma completamente desabrida, tranquila, né? E que é o que a gente quer. O que a gente quer é uma convivência, a gente quer uma conversa, ao mesmo tempo uma convivência entre os autores. A gente fica muito feliz de reencontrar, né, amigos escritores que a gente não vê porque são de outros estados, outras cidades, etc. Mas sobretudo, conversar com as pessoas da cidade, com as pessoas daqui, né? E o outro lado que eu reputo talvez até mais importante do que o nosso adulto é o que a gente faz com as escolas, trazer a literatura, incentivar as crianças a escreverem, fazerem as suas redações. As experiências que nós temos com outros concursos de redação são emocionantes, porque, de fato, a gente vê como é que as crianças entram nesse mundo da literatura, como é que elas se põem a pensar, estimuladas a pensar, elas são capazes de sonhar, são capazes de pensar um mundo até melhor do que aqueles em que elas vivem. Então, eu acho que o impacto é muito grande, sabe, Afonso? E eu acho que as pessoas vão se dando conta aos pouquinhos como é que esses livros que estão aí na livraria vão entrar na vida delas para sempre. E eu, como leitor compulsivo desde muito cedo, eu posso dizer para vocês, encontrar um livro, fazer esse encontro com o livro, foi uma das coisas mais libertadoras e mais formadoras que já aconteceu comigo, que eu espero que aconteça com muita gente aqui em Paracatu. Você pode encerrar, por favor, senhor Tom? Não. Por favor. Não, é abertura, né? Encerrar? É só domingo. Abrir o encerramento fazendo uma abertura, ou fechar a abertura fazendo um encerramento. Mas é legal isso, né, Tom? Eu acho que aí a você eu endereço a seguinte pergunta. Nesse contexto que o Sérgio falou, como é que você acha que essa questão da ancestralidade pode contribuir para uma transformação? É uma pergunta difícil demais responder numa sociedade brasileira que a gente vive, né? O contexto do racismo no Brasil ainda está fundado na colônia, né? Esse pensamento eugenista. Então, assim, uma sociedade de privilégios ainda patente. Nós sabemos onde moram as pessoas pobres, onde moram as pessoas ricas, sabemos que as pessoas, né, pobres são negras, enfim. Quem morre no Brasil, né, onde as armas encontram corpos no Brasil, está em qualquer meio de comunicação, qualquer rede social. Esse é o grande desafio. O Free Paracatu é apenas uma pequena semente nesse universo. Eu acho que é um esforço enorme de toda a nossa sociedade, quem está aqui, tenho certeza que pensa completamente, né, numa cidade de Paracatu antirracista, de ter pessoas com o mesmo pensamento e formar essas pessoas. Eu estava saindo de casa outro dia e esperando o carro chegar, faltava mais ou menos 1 minuto, e o carro chegou,
ao mesmo tempo que ele chegou, vi uma menina, mais ou menos uns 14 anos, branca, e ela não pensou em 2 vezes em ficar apavorada ao me ver. Eu ia para o carro, entrar dentro de um carro. Até que ela se deu conta, né, de que eu não ia fazer exatamente nada. Não era com ela, era com o carro. E eu fico imaginando como uma pessoa de 13 anos consegue ter um pensamento apavorado ao ver um homem negro na rua saindo de um prédio, de um bairro de classe média, que é o bairro que eu moro em São Paulo. Então, são essas conexões que eu acho que quando nós falamos de ancestralidade, nós estamos buscando lá 300 anos. Né? Nós queremos fazer essa rota de volta das 38 mil viagens que as embarcações fizeram, espoliando, trazendo pessoas, né, dos continentes africanos. Tem que fazer essa viagem de volta, porque muitas das pobrezas que a gente vê hoje em África é resultado dessa ganância, né, do sequestro desses corpos negros. Então, acho que o Paracatu dá um exemplo mínimo de esforço de mudar essa realidade. Então, quando eu falei que eu estava me sentindo em casa, é porque eu consigo aqui olhar nos olhos das pessoas, me conectar. Nós tivemos hoje num programa de televisão, falamos um pouco sobre isso, mas, sobretudo, Afonso, é que não pode parar. Não pode ser só o primeiro Free Paracatu. Isso tem que ser um projeto garantido para que todos os anos a gente consiga cultivar essa semente plantada e para que ela vire um baobá, né, de 4.000 anos, 5.000 anos. É isso. Obrigado. Eu quero devolver a palavra para você, só para o Sérgio encerrar, porque o Sérgio me ensinou muito a ser antirracista. Entende? Eu faço essa confissão aqui, porque não adianta você ter consciência ou ciência, né, apenas lendo livros e praticando, sem a prática dessa coisa no dia a dia. Então, eu queria passar a palavra para você nesse sentido. E, desde já, fazer um agradecimento, que eu nunca te agradeci por isso. Olha, eu tenho muito tempo que eu penso sobre essa questão. E uma das minhas encarnações é como sociólogo. E como sociólogo eu continuo a pensar sobre isso. Estou escrevendo um livro agora, tentando explicar como é que nós produzimos essa menina de 13 anos. Né? Porque, certamente, ela não foi ensinada assim, ela não escuta isso na escola. Ela vive isso. E eu sei isso porque eu sou um homem branco. Então, eu sei que o meu instinto é machista e racista. Então, eu tenho todo dia que fazer um esforço sério para ser uma coisa diferente daquela que eu vivi, a mentalidade na qual eu fui criado, fui formado. Então, desde o meu primeiro dia de aula na faculdade, quando eu virei professor, que para mim essa era uma questão central. Ela tem que ser discutida. Não importa se for uma classe só de brancos ou uma classe que tenha alguns negros. Nós temos que discutir, nós temos que fazer com que essa mentalidade se torne uma consciência crítica para que a gente possa mudar e nos livrar definitivamente da Casa Grande. Porque enquanto nós tivermos a Casa Grande na nossa cabeça, no nosso comportamento coletivo e individual, nós teremos que continuar nessa luta antirracista. Isso. Bem, realmente a gente está começando uma jornada que, a partir daqui a alguns minutos, nós vamos assistir uma palestra maravilhosa do João Cândido Portinari sobre a relação do Cândido Portinari com a poesia, a literatura e os artistas. Convido todos para ir para lá, não sem antes agradecer o rapaz da acessibilidade que está ali fazendo libras, que eu não sei o seu nome, me desculpe, tá? Alguém pode falar o nome dele para mim, por favor? Dizer também que o projeto Portinari, ao selecionar e ao realizar com a gente o Portinari Negro, tem um pequeno detalhe que não é pequeno.
é uma exposição totalmente acessível. Quem colocar o QR Code, os 2 QR Codes que estão lá, tem acesso à audiodescrição das peças, das telas, e tem também acesso a libras, provocando acessibilidade. Volto a dizer, isso é muito raro e não deveria ser raro. Todas as artes, todas as pessoas, todas as exposições, todas as ações culturais e educacionais do Brasil deveriam ter a acessibilidade como prática natural. Esse dia vai chegar. Então, por isso que eu agradeço. Como? Ao Daniel. Muito obrigado, Daniel. Boa noite. Seguimos.